Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos numa série de vídeos em que eu estou te ensinando a trabalhar com o Ansible para automação de tarefas administrativas, né? Então você, como sysadmin, você pode pegar suas tarefas que são repetitivas e automatizá-las utilizando o Ansible, tá? Então é uma plataforma da comunidade que você pode instalar tranquilamente aí no seu ambiente, tá bom? Então nós já temos alguns vídeos gravados, foram 2 semanas de gravação aí, ou vídeos que foram lançados durante 2 semanas, praticamente um curso completo. Então segue nossa playlist, o endereço da playlist está na descrição, dos outros vídeos também eu coloquei aí na descrição desse vídeo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, eu te convido, se inscreva nesse canal, né, faça parte aí dessa comunidade, tá? Para que a gente possa crescer aqui dentro. E se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, tá? Que vai ser de suma importância aí para o nosso canal, tá bom? Quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e que esse vídeo é interessante. Ele então vai apresentar para outras pessoas que têm o mesmo perfil que o seu na visualização de vídeos, tá bom? Então nos ajude aí a crescer aqui dentro, tá bom? Vamos então, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com os manipuladores, o que a gente chama de handler. Imagine o seguinte cenário: eu preciso restartar um serviço, né? Então eu vou reiniciar um serviço, mas eu só vou fazer isso quando esse serviço tiver algum tipo de alteração. No playbook anterior que nós criamos, né, em playbooks anteriores, eu coloquei o service para rodar. Então toda vez que o serviço que eu rodava o meu playbook, ele ia rodar o service, mas nem sempre eu vou fazer o ajuste, ou nem sempre eu vou precisar reiniciar o serviço, porque o meu serviço ele não teve nenhum tipo de alteração. Então se o Ansible é idempotente, então o handler vai me ajudar nessa atividade, porque ele só vai restartar um serviço, ou ele só vai ser executado se eu o notificá-lo, né? E a notificação vai ser se houve alguma alteração na minha tarefa, tá? Vamos então para o terminal e eu vou demonstrar esta ação. Aqui no terminal, observem que nós criamos aqui, né, já temos aqui alguns scriptzinhos, mas nós criamos, por exemplo, esse do teste mesmo, né, o primeiro que a gente fez ali, né? Então, ó, a gente criou um playbook, deixa eu pegar aqui como exemplo, tá? Neste exemplo aqui, então eu tenho, ó, um service, tá? Que ele vai executar aqui um start no meu HTTPD. Então entenda, esse caso aqui, ele só vai startar, na verdade, se porventura eu tiver feito alguma alteração. Mas nesse exemplo, é uma tarefa, então ele tem que executar essa tarefa. Independente de eu ter feito alguma alteração aqui ou não, ele deve vir aqui e aplicar. Então imagine que eu quero aplicar aqui a opção de restart. Aí ele vai sempre executar um restart, porque toda vez que eu executar o meu playbook, existe uma tarefa indicando que esse serviço deve ser iniciado. Ok? Bom, então o ideal é que a gente faça o seguinte: eu vou ajustar esse nosso arquivo, tá bom? Só para não mexer nele aqui, a gente preservar, né, os arquivos que a gente tem guardado aqui. Bom, então eu vou fazer uma cópia do diretório teste, tá? E nós vamos criar então aqui o handlers, tá? Que na verdade uma cópia do diretório, e dentro dele é que eu vou fazer as alterações, tá bom? Então só para que a gente não tenha que digitar todo o código de novo, tá? Eu vou editar esse playbook e vou fazer os ajustes no playbook, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui no playbook eu vou pegar essa parte em que eu inicio o serviço, tá? E vou recortar ela daqui, tá? Eu vou tirar, vou fazer o seguinte, ó, vou recortar ela daqui, tá? Vou deletar e vou aplicar ela aqui embaixo, ó. Então vamos apertar aqui a tecla P para ele colar, tá bom? E aqui eu vou criar então a seção do handler, tá? Então vamos clicar, ó, no mesmo alinhamento aqui de task, tá? Aqui em task, vamos colocar aqui no mesmo alinhamento. Deixa eu dar um enter aqui. Handlers, né? Então é aqui dentro de handlers que ele vai executar, tá? E aí ele vai executar esse serviço, tá? Sempre que ele receber essa notificação, ó, iniciando o serviço, tá? Então sempre que ele receber a notificação com esse nome, ele deve executar essa tarefa, tá bom? Ou seja, ele deve executar essa manipulação. E aqui em cima eu vou colocar aqui no copy. Então toda vez que ele executar aqui o copy, se porventura ele notificar, então eu vou colocar assim, ó, notify, ok, ele vai receber aqui a notificação
né? Ou seja, ele vai escrever a notificação e a notificação vai ser exatamente o nome aqui do handler, tá? Então eu coloco esta opção aqui, ó, o mesmo texto que eu coloquei aqui, tá? É o texto que eu quero que ele notifique. Então ele só vai executar o handler se tiver alteração nesse conteúdo aqui, tá? Então ele vai checar, vai verificar, vai notificar. Notificou? Então ele deve dar o restart na aplicação. Fez o restart, ele vai chamar outra ação aqui que é para fazer o teste, tá bom? Eu vou corrigir aqui também que o nome do meu servidor é cliente, tá? E não client aqui, tá? AS cliente. Tá bom? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai executar lá no web server, vai fazer a instalação do pacote. Caso ele faça a instalação, ele então deve copiar o conteúdo aqui, colocando aqui, olá, isso é um teste de site, escrevendo um arquivo, notificou que esse arquivo foi criado e então ele faz a chamada aqui do handler, né? Então ele vai executar esta ação, tá bom? Outra situação também que eu tenho aqui é a do firewall, né? Então toda vez que ele executar aqui, ele vai precisar fazer essa checagem aqui? Não, ele não precisa. Ele só precisa fazer isso aqui quando o firewall for, ou melhor, quando o meu sistema ele tiver alguma instalação ou alguma alteração, tá bom? Então também é uma tarefa que eu poderia ter colocado aqui no handler. Ela só deve ser executada uma vez. Ah, mas o Ansible não é idempotente? Sim, mas eu estou enxugando o meu script para que ele não precise fazer uma atividade de teste. Ele só vai fazer aquela atividade se ele for notificado. Mesmo sendo idempotente, ele vai verificar se há necessidade de executar aquela ação. Então é um processo a mais que eu estou dando para ele. E se eu tirar, no caso aqui do handler, se não teve alteração no arquivo, então não precisa fazer o handler, ou seja, não precisa reiniciar e nem precisa verificar se o meu serviço já está rodando ou não. Tá bom? Outra atividade que eu só vou alterar aqui também para, em vez de start, colocar como restart. Porque aí sim, toda vez que eu executar aqui, ele vai tentar executar um restart, tá, no meu conteúdo. Vamos executar então esse nosso playbook. Tá, vamos ver se está tudo ok. Eu vou verificar aqui se ele vai passar no teste aqui da nossa sintaxe, tá? Syntax check. Beleza, passou na sintaxe. Vamos executar então. Bom, pessoal, ele passou aqui, ó, copiando o fonte do site, né? Então, copiar o fonte do site, ele copiou o arquivo, ele não precisou instalar porque o pacote já estava instalado. Isso pode ser dos vídeos anteriores, né? Então, ele já instalou. Aqui, então, ele fez a alteração, né, do fonte. Beleza, aí ele notificou, ó. Então, run handler, né? Então, ele executou, ó, iniciando o serviço. Então, ele precisou iniciar. Eu vou executar de novo e agora ele não vai precisar fazer alteração, né, no código. Então ele possivelmente não vai executar o meu handler. Na verdade, não vai executar o meu handler porque ele não vai notificar, tá? Já que não teve alteração, ele vai só identificar que já existe. Vamos então verificar aqui a saída. Bom, ele concluiu. Então veja, ó, a instalação do pacote não foi necessário, copiar o fonte não foi necessário, então ele nem chamou aqui, né, acionando o handler, né? Viram que ele não apareceu mais aqui a opção rodando, ó. Liberando a porta também não precisou fazer nada, beleza, ó. E aqui ele está fazendo o teste de acesso ao site, ou seja, outra ação, né, que ele vai fazer, e aí ele vai, né, testar, beleza, conseguiu acesso ao site. Bacana? Então esse é o padrão em que a gente trabalha com os manipuladores. Eu só vou executar o manipulador se tiver uma alteração. Se eu entrar aqui no código e alterar lá o código da minha aplicação, ele então vai executar, ele vai ver que o código, que o texto é diferente do texto que está salvo lá na tarefa, aí sim ele vai aplicar novamente. Bacana? Olha só, nessa atividade aqui, ele mesmo a gente aplicando lá, né, ele fez uma tarefa que é liberando a porta. Ele não precisou liberar a porta, porque a porta já estava criada lá no firewall. Mas entenda, ele teve que executar essa tarefa. Mesmo que ele não teve que aplicar uma alteração, mas ele teve que fazer um teste. O handler ele me ajuda nisso, porque se não teve uma alteração na porta, né, então se não tem uma alteração no serviço, por que ele precisa verificar se a porta foi alterada ou não? Então o Notify, através do handler, vai me permitir que eu utilize o manipulador para isso. Eu evite executar uma tarefa sem que ela precise ser executada. Tá ok? Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo da nossa série, tá? O handler, e espero que você tenha
curtido aí, tá? É algo bem interessante, porque você está otimizando o seu script. Viram que a gente está crescendo aí dentro, né, da criação dos nossos playbooks, e agora o nosso playbook ele só vai executar uma tarefa se ela for notificada. Eu apliquei para o service, mas você pode aplicar para qualquer atividade que você considere que ela só deve ser executada se tiver alguma alteração. E aí ele vai chamar, né, no caso de uma porta que vai abrir, ele só vai precisar executar essa porta se porventura essa atividade recebeu uma notificação, né? Então, se essa tarefa recebeu uma notificação, então trabalha com a porta, né? Se não recebeu, então não precisa, né? Poderia saltar. Então, te aguardo até o próximo vídeo.